Um dos principais ingredientes para a fabricação da cerveja, o lúpulo, ganha destaque no estado do Rio. A crescente demanda pela bebida e a multiplicação das cervejarias artesanais vem atraindo agricultores a investirem na produção. A cidade de Teresópolis, localizada na região serrana do Rio, possui o primeiro viveiro do país que cultiva e comercializa mudas de lúpulo. De olho nesse potencial, o governo lançou uma linha de crédito exclusiva para a cultura e exploração do lúpulo em todo o território fluminense. Quer entender quais as vantagens competitivas e os desafios do mercado no estado? Então vem com a gente no Rio em Foco, que começa agora. O Rio em Foco recebe a empresária e proprietária do viveiro Ninkasi de Teresópolis, Tereza Yoshiko, e o chefe de transferência de tecnologia da Embrapa Agroindústria de Alimentos, Fernando Samarri. Para os amantes de cerveja, aqui vai uma excelente notícia. O estado do Rio está avançando no cultivo próprio de lúpulo e ganhou um programa exclusivo de fomento à sua cultura e produção. O Brasil não produz lúpulo em quantidade comercial para viabilizar toda a produção de cerveja. O comportamento da lavoura foi bastante positivo e isso possibilitou a abertura, então, de um acompanhamento técnico e que resultou na inscrição de uma linha de crédito específica no Banco Central do Brasil, que possibilita, então, a utilização de recursos do crédito rural para a exploração e cultivo dessa lavoura na região serrana do Rio de Janeiro, em princípio. O lúpulo, como uma cultura nova, em relação à média de valores percebidos pelo produtor na região serrana com outros produtos, ele terá destaque, porque ele se associa ao circuito cervejeiro e, com isso, você também tem um cultivo que é mais sustentável. Nós não precisaremos ficar revolvendo terra e esses valores que serão auferidos, eles são bastante positivos. A expectativa, se conseguirmos alcançar os patamares programados, é de que nós consigamos colocar um giro entre 200 a 400 milhões de reais na região serrana a partir da implantação dos cultivos de lúpulo. E os resultados até agora levantados, eles têm sido bastante promissores, com um produto de excelente qualidade. O diferencial que nós temos também é a oportunidade de usar o produto fresco no fabrico das cervejas. E o Rio de Janeiro tem uma das maiores concentrações de cervejarias artesanais do país. Tereza, como surgiu o seu interesse pelo cultivo do lúpulo e hoje qual é o momento do viveiro? Eu fui apresentada ao lúpulo por acaso, numa conversa com amigos, que eles me perguntaram se eu conhecia. E eu sou uma pessoa muito curiosa, muito estudiosa e comecei a procurar para saber o que era. E aí, quando eu vi uma planta que era perene, que poderia chegar a 7 metros de altura, pesando em torno de 20 quilos, mais ou menos, eu fiquei louca, assim, né, agronomicamente falando. E aí eu comecei a pesquisar e começar a fazer todo um estudo. Eu fui produtora de mudas há 25 anos atrás e eu tinha a tecnologia de produção de mudas de hortaliça, mas não de lúpulo. E aí eu comecei a pesquisar. Durante um ano eu estudei muito sobre isso. Depois de um ano eu resolvi começar a montagem do viveiro. E aí eu comecei a fazer. Só que eu queria fazer um viveiro diferente do que a gente vê, né, dos locais. Até porque há 20 anos atrás eu tinha participado da comissão onde nós fizemos a legislação de viveirista, de produtores de muda. Uhum. Então eu tive cuidado de usar pé direito alto, telas israelense, né, todo o material importado que pudesse dar alta produtividade para o lúpulo. E junto com isso coloquei uma parte que é de hidroponia,
que ajuda no enraizamento das plantas. Então, eu fui criando toda uma tecnologia diferente. Aliás, essa tecnologia que é usada dentro do meu viveiro, ela é única assim no mundo, não existe um outro que seja igual ao que eu faço. Isso tudo resulta numa produção assim de alta qualidade e com mais rapidez, né? Então, hoje o viveiro tem 30 cultivares registrados. Que são 30, como se fossem espécies, né? 30 espécies, isso. São 30 espécies diferentes que nós iniciamos a produção ali. Então, dentro do viveiro, cada uma delas é catalogada para ver o comportamento e como que ela pode ser trabalhada ali. Depois iniciamos o mesmo trabalho no campo, levando esse material para o campo para poder ver o comportamento de produção. E como é que está o interesse dos produtores de adquirir essas mudas? Já está tendo uma busca maior? Esse ano, o plantio ele vai de setembro até final de novembro dentro da nossa região. Eu estou assim, com vários pedidos, né, já programados para poder atender esse pessoal na região. Na verdade, assim, ele está muito além da expectativa que eu tinha de fazer a produção. Nós vamos ter uma área de 3 hectares esse ano, que é muito bom, no meu ver, porque é uma área grande, onde realmente nós vamos poder ver o comportamento, a produção da planta, né? Em relação à Embrapa, como foi a entrada da Embrapa na pesquisa e, enfim, no acompanhamento também dessas espécies no campo? A entrada da Embrapa, ela foi mais ou menos em maio, junho do ano passado, quando nós recebemos uma carta do nosso diretor técnico da empresa, Dr. Celso Moretti, que convocando, na época, a minha unidade, Embrapa Agroindústria de Alimentos, e a Embrapa Agrobiologia, para que nós nos reuníssemos com a equipe lá em Friburgo, a equipe produtora que estava trabalhando na produção do lúpulo. Essa demanda da Embrapa, da presidência, ela surgiu através da ação do Paulo Cordeiro, junto com o deputado Otávio Leite, que, percebendo a importância da cultura na região, solicitou a nossa sede em Brasília que trabalhasse, né, na pesquisa, no desenvolvimento dessa cultura na região. É uma cultura nova, né, é um desafio. Cabe à Embrapa, né, enquanto empresa de pesquisa pública do Brasil, do governo brasileiro, trabalhar com sistemas produtivos. Então, a situação que nos foi colocada é uma situação que faz parte do nosso dia a dia. Uma necessidade real do mercado, no caso dos produtores, no lúpulo, e tem a ver com o nosso trabalho de pesquisa dos desafios que possa levar para o campo soluções tecnológicas para fomentar a produção. Hoje, então, especificamente, vocês fazem o quê? Assim, qual é a etapa que a Embrapa está vivendo hoje no campo? Assim, nesse momento, agora, a gente está em agosto, né? Exatamente, tem praticamente um ano que começou esse trabalho. Falando em termos de cada unidade, na verdade, além da Embrapa Agrobiologia e Agroindústria de Alimentos, que foram as iniciantes nesse trabalho, né? Como eu falei, nos últimos meses, a Embrapa Solos, que é a outra unidade do Rio de Janeiro, também juntou ao nosso projeto. Então, a atuação da Embrapa, ela se baseia em 3 partes, principalmente. A Embrapa Solos vai trabalhar muito com a parte de estudo de solos, né, a questão de aptidão de solo, para mapear dentro da região ali quais são as áreas realmente propícias à produção do lúpulo. Não adianta de plantar numa área que não atenda, então a Embrapa Solos vai mapear de uma forma bastante precisa a região, para que de fato a gente tenha uma recomendação correta de local a produzir. Da mesma forma, a Embrapa Agrobiologia, ela tem toda uma tradição do cultivo orgânico e ela vai estar aportando na região essas práticas também, não somente essas, mas também essas práticas, e da mesma forma ajudando todo esse trabalho, né, que já tem sido feito de introdução de novas variedades, né, para poder avaliar o comportamento de crescimento, né, e assim por diante de produção, os componentes agronômicos. A minha unidade, Embrapa Agroindústria de Alimentos, a gente vai trabalhar em 3 partes. Tanto a parte da pós-colheita, né, da flor do lúpulo, né, a forma que eu faço a colheita e as etapas seguintes. Essa etapa seguinte, elas vão passar por uma etapa de secagem, para armazenamento, a própria embalagem em si. E todas essas etapas, elas vão ser balizadas através das análises de teores de alfa, beta, ácido e óleos essenciais, que são os indicadores que nos interessam na produção de lúpulo. A gente vai falar um pouquinho mais sobre como essas etapas vão se desenvolver no próximo bloco. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Voltamos com Tereza Yoshiko e Fernando Samarri.
A Firjan atua em duas frentes no mercado cervejeiro. A primeira delas é a educação profissional, com cursos de capacitação. E a segunda é a prestação de serviços de análise de cerveja, matérias-primas e consultoria. Na entrevista a seguir, o especialista setorial de alimentos e bebidas da Firjan Senai fala sobre o potencial desse setor no estado do Rio. Vamos ver. O mercado de lúpulo tem o potencial de ser um mercado bem interessante. O Rio de Janeiro hoje tem 62 cervejarias registradas no Ministério da Agricultura, espalhadas pelo estado. E a cultura de lúpulo tem o potencial de fornecer lúpulo fresco para essas cervejarias, permitindo produtos diferenciados e também a um custo acessível para as micro cervejarias. A comercialização própria do lúpulo permite a variedade de mudas otimizadas para a condição climática da região, como é o caso do viveiro Ninkasi. Isso permite uma maior produtividade, maior resistência a pragas e um produto já adaptado ao nosso clima e as condições que você tem aqui no Brasil. Existia um mito de que o lúpulo não podia ser produzido no Brasil. Vocês estão, de uma certa forma, quebrando esse mito. Quais são as características de solo da região que estão possibilitando esse sucesso nessa produção? Existe um paradigma pelos outros países que são grandes exportadores de lúpulo, de que o Brasil não poderia se produzir porque ele estaria fora do hemisfério, da faixa do hemisfério onde se produz. O trabalho que nós temos feito é de tropicalização dessas plantas aqui, com todo um acompanhamento de solo, usando alta tecnologia. Começamos a utilização de malte, medidor de umidade, de várias coisas, trabalhando em cima de adubação e nutrição. Com isso, nós estamos conseguindo uma produtividade muito alta, né? Por exemplo, Brasília hoje, você consegue ter 3 colheitas no ano. Aqui no estado do Rio, nós conseguimos já 3 colheitas também, mas o normal que a gente conseguiu com produtividade boa foram de 2. E nesse trabalho, né, como é a orientação para os produtores interessados em adquirir essas mudas? Como é que é feito esse contato e essa transferência também de informação e tecnologia por parte da Embrapa e do próprio viveiro? É um trabalho em conjunto. O que nós estamos trabalhando lá na região? Tanto a parte de campo, quanto essa parte, digamos, de pós-colheita, como já foi mencionado aqui, quando a gente trata, né, do conservação do lúpulo, no caso da flor do lúpulo, para que possa ser utilizada. A ideia é que todos os participantes desse grupo ali, eles possam gerar informações que venham tomar decisões. O que nós queremos no final? Que as variedades, né, seja ela qual for, que ela seja plantada, e testes serão feitos para verificar, como já foi comentado pela Tereza, a produtividade desses materiais. Também a gente quer, nosso interesse, que tenham altos teores de alfa-beta-ácido e óleos essenciais que são importantes para o amargor e para o sabor, aroma da cerveja. Então, na hora que a gente estabelecer esses índices, esses resultados, né, em diferentes regiões ali da região serrana, já temos trabalhos de sucesso já nisso aí, dando bons indicativos, mas a ideia é que a gente trabalhe com toda a região com esses números, para aí sim o produtor ele possa ter condições de fazer a decisão correta, da variedade correta, no local correto, dando os bons resultados, né, o que se espera. Junto desse trabalho técnico, de pesquisa, de análises laboratoriais, tem também o processo de formação de uma rede, né? A gente já falou aqui de pelo menos 3 instituições que estão envolvidas, por parte da produção, a Embrapa, a Firjan. Que outras instituições estão trabalhando em parceria? Né? A gente falou também do governo do estado, a participação com essa linha de crédito. E qual é o papel de cada uma nesse processo? Acho que o grande sucesso do trabalho, que eu posso dizer, foi no ano passado, depois, com a nossa primeira reunião, se eu não me engano foi mês de junho, agosto, naquele momento nós formamos a chamada Rede Lúpulo. A força da Rede Lúpulo justamente está pela sua representatividade. A Tereza com a parte de produção, tem a equipe da Rota Cervejeira, que é o mercado consumidor, tem a pesquisa, tem a extensão presente, tem o governo presente, seja o governo do estado, o governo municipal. Ou seja, tem todos os atores, né, interessados nessa cadeia, presentes nesse grupo e discutindo as ações do grupo. Então, nós temos reuniões normais, né, uma a cada mês, a cada 2 meses no máximo, onde são discutidos os temas técnicos do trabalho, os desafios do trabalho e, em comum, nós definimos as melhores estratégias.
Essa é a força do trabalho. Então, nasceu com um projeto bacana, importante, que a gente entende que tem um impacto econômico, mas ele também nasceu com representatividade de forças. Não, a Embrapa não tem todas as respostas, a Teresa não tem todas as respostas, né, a Emater não tem todas as respostas, e assim por diante, mas juntos a gente pode estar complementando o trabalho um do outro para que o trabalho seja realmente significativo e relevante na região. E tem uma questão importante também, que é a construção dessa narrativa. A Rede Lúpulo, ela tem um espaço na internet, né, tem um site que conta um pouco dessa evolução. Agora, em termos de regionalização, de trabalhar o território, qual a importância de produzir lúpulo no Rio de Janeiro? Assim, a gente está falando de cervejas artesanais, que tem já um viés muito de localidade, de vender o local e todas as suas características. Qual a importância dessa produção acontecer? É o frescor, né? Você colheu, você pode utilizar aquele lúpulo até 8 horas depois dele colhido, ou então ele pode ser secado, e aí depois ser congelado. Então você teria até 2 anos para a utilização dele. O que acontece hoje? O nosso material que nós compramos hoje para as cervejas, os importados, eles vêm para cá, para o Brasil, com 1, 2 anos, né, já colhido. Então, no nosso caso, nós vamos estar colhendo ele fresco e sendo utilizado pelas cervejarias. E isso vai dar mais aroma, mais sabor, né, às cervejas ali. Isso aí é um dos grandes diferenciais que a gente imagina que vai ter, né? Nós temos um mercado consumidor forte no Rio de Janeiro, nós temos muitas micro cervejarias, e a gente imagina que vai ser produzido lá na região, vai ser consumido muito rápido, né? A nossa intenção é que isso possa crescer para que no futuro a gente possa até enviar para outras regiões. Agora, no Rio, você tem uma produção também importante de cerveja, então isso, o mercado consumidor local já tem um potencial enorme aí, né, de atendimento. É da cultura do carioca, né? Do Fluminense, vamos falar do estado todo. Exatamente. No caso de Teresópolis, assim, tem características específicas assim que vocês já conseguem observar e que ajudam também nessa produtividade? Teresópolis, ele tem um clima, nós temos inverno, a planta precisa desse inverno para que ele entre em dormência, né? E para depois ele possa vir com uma produtividade mais alta. Então, nós temos o frio e nós temos o calor, né? Além de que nós temos também solos muito férteis, onde a gente possa fazer todo esse manejo. Então, tem todas as qualidades. Dentro das análises que foram feitas dentro do Brasil inteiro, o que deu a análise mais alta em termos de alfa-ácidos, betas e de óleos, como o Fernando falou, ele está dentro do Rio, né, de tudo que foi feito. A gente tem que falar muito disso. E vamos falar mais um pouquinho no próximo bloco, não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntos. Vimos até aqui que a produção de lúpulo pode ser uma opção rentável para os produtores do estado do Rio e que algumas regiões possuem características favoráveis para a produção da planta. Em termos desses dados que já estão surgindo a partir das pesquisas, o que a gente já pode falar do lúpulo do Rio de Janeiro? Quais são as nossas marcas que diferenciam? Eu acho que um grande resultado que teve aqui a nosso favor, é lógico, são dados que a gente vai trabalhar mais ainda neles, mas numa apresentação que foi mostrado resultados de alfa, beta-ácido no Brasil, o estado do Rio de Janeiro, a amostra do Rio de Janeiro, ela teve um resultado muito bom, foi bem acima da média. Isso nos deixou muito animados. É de uma variedade específica? Foram de várias. Então isso animou bastante o grupo, porque a gente percebeu ali que tem realmente potencial muito grande na região, né, de trazer uma produção significativa com altos teores, né, de alfa, beta-ácido e dos óleos essenciais também. E que para a cerveja, levando em consideração essa questão do frescor, é muito necessária, né? É muito importante, né, você conseguir ter as características locais, do terroir. Isso. Essa é uma aposta nossa, né? Quem sabe, né, além da produção significativa, vamos ter também algo que diferencie, né, a cerveja produzida na região serrana do Rio de Janeiro. Em relação a produtores, números de produtores, a gente já tem um mapeamento, já existe um contato assim, com quem já está começando também a comprar as mudas e fazer a produção, um reporte ou até um estudo sobre o desempenho dessas mudas em diferentes regiões? Como é que isso funciona?
Nós temos colocado as mudas de lúpulos em várias regiões, dentro do estado do Rio, em várias cidades, né? E temos feito acompanhamento de todos eles para ver o comportamento. A ideia, quando a gente inicial em relação ao lúpulo para que fosse plantado na região serrana, seria de que o produtor não precisasse migrar de uma cultura para outra cultura. Ele poderia consorciar as duas culturas. Por exemplo, um produtor de alface poderia, dentro da roça dele, ter os pés de lúpulo e ter a produção de alface dele. Num determinado tempo, ele estaria colhendo as alfaces e no outro o lúpulo. E o interessante disso é que existe uma época que a alface é mais barata, né? E aí, nessa mesma época, seria a época da colheita do lúpulo. Então, ele poderia consorciar as duas culturas, fazendo com que a região tivesse uma nova matriz agrícola e o aumento da economia, né? E a abertura, então, dessa linha de crédito ajuda a fechar esse ciclo do produtor poder investir nessa nova cultura. Isso. É uma coisa que é importante destacar, Geisa, que o trabalho da Rede Lúpulo, além de promover a cultura, de trazer informações, mas a gente tem a preocupação de que tudo seja realmente científico. O que eu quero dizer com isso? Que na hora que nós fizermos uma recomendação ou indicarmos alguma coisa, que seja com base em estudos, né? Essa é a nossa preocupação. Seja na variedade a plantar, seja nos resultados de alfa, beta, ácido e assim por diante, que sejam feitos dentro de um critério realmente científico, porque a gente quer realmente que tenha a base do trabalho, comece muito bem o trabalho. Isso pode até, no momento, não termos respostas muito rápidas, né? Às vezes demanda um ano para ter uma resposta, um pouco em torno disso, um pouco mais. Mas nossa preocupação é ter informações fidedignas para quem for investir, ele sabendo realmente que o que tem que ser feito da forma correta, né, e ter uma garantia, né, pelo menos uma possibilidade maior de sucesso no final. Agora, a gente está falando de médio, de longo prazo, né? Quer dizer, de um processo que dura anos. A gente consegue estabelecer, assim, tipo, qual seria um tempo ótimo para que essa pesquisa fosse feita e como isso está dentro do planejamento da própria Embrapa? Isso para a gente é muito claro que a gente tem que trabalhar com os diferentes ciclos da cultura, né? Dentro do ano, como foi calculado, nós temos 2 colheitas, mas eu tenho que repetir isso no outro ano para poder ver se aqueles resultados, eles mantêm o mesmo comportamento. Então, a gente tem que pensar, pelo menos, para ter algumas informações muito relevantes, no mínimo 2 anos aí, imaginar. Nós já temos dados já temos pesquisas sendo feitas, trabalho de extensão sendo feito, temos alguns dados que nos mostram bons indicativos. E isso nós vamos validar isso aí ao longo desses 2 anos, pelo menos, né, para ter uma realmente confirmação de tudo aquilo que a gente tem observado até agora. Mas mesmo já tem resultados que já podem ser aplicados, que a gente percebe, né, que aquilo ali é a forma correta de fazer. Né, com o próprio trabalho das mudas, né, como plantar as mudas, o status cultural, então já temos algumas informações relevantes nisso aí. Que a gente vai só ampliar essa pesquisa ao longo dos anos. E vocês já exportaram esse produto de alguma forma? Tem participado de outros eventos também internacionais? Esse ano nós exportamos 2 quilos de lúpulo para o Canadá, para participar do Mundial do Labierte, Canadá. Teve uma inscrição onde as pessoas interessadas iam lá e se inscreviam dizendo que queria fazer a cerveja com esse lúpulo brasileiro. Nós tivemos 60 inscritos, né? Então teve que se fazer um sorteio entre eles para ver quem que poderia utilizar esse lúpulo para poder fazer a cerveja. Então o Canadá, os outros países já sabem da história do lúpulo brasileiro, do que está sendo produzido aqui, né? Já tem essas marcas sendo construídas também, né? Exato. Quer dizer, uma marca local, a referência disso no restante do mundo, a possibilidade de mais espécies estarem no mercado, enfim, tem uma série de demandas em relação. Agora, falando especificamente do legislativo estadual, qual o trabalho, na visão de vocês, ou que a rede pode articular ou fazer de desafios que estão aí surgindo pela frente? Eu acho que o grande fruto, né, dessa ação, né, estadual é esse projeto de financiamento da produção do lúpulo, né, uma iniciativa do nosso governo, do nosso estado. Isso é fundamental, porque isso vai propiciar, né, dar condições para que o produtor, de fato, ele possa investir, né, e fazer a cultura crescer. Então,
foi uma surpresa muito boa para a gente, né? Foi um resultado muito bom, né? Quando de uma forma muito rápida nós vimos o governo, ao perceber a importância da cultura, já agir de uma forma muito concreta e imediata naquilo que é um dos pontos mais sensíveis, né, para o produtor, é ter dinheiro para que ele possa investir, né, capital de giro, investir em máquinas e na mudas, e assim começar a sua cultura e seu trabalho. Bem, a gente vai ficar daqui acompanhando essa história. Infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. Obrigada, Tereza, obrigada, Fernando, e obrigada a você, telespectador, que acompanha a nossa programação. Fica ligado no nosso canal no YouTube. O endereço você já sabe, corre lá e assina. TV Alerj, o canal do povo. Até a próxima.